Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, aconteceu no último dia 30/10/2025, lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, organizado pela deputada Beatriz Cerqueira, uma audiência pública para debater a importância do resgate da história e do patrimônio do Museu da Escola Professora Ana Maria Casasanto Peixoto. Vocês estão vendo aí nesse momento uma imagem, né, que ilustra bem o que é, né, pessoal, esse importante museu da história, né? E essa ideia de preservar a memória da educação no estado. A deputada Beatriz Cerqueira, preocupada com a situação também da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional, esteve visitando, comentou sobre a situação dos trabalhadores, porque nós temos mais de 76 profissionais envolvidos lá na Escola de Formação e que aguardam ainda uma posição da Secretaria de Estado de Educação, inclusive a visita do próprio secretário na Escola de Formação, sobre como que vai ficar a vida desses profissionais, né? Essa audiência, embora o tema principal teria sido aí, né, a história e o patrimônio, o resgate da história e do patrimônio do Museu da Escola Professora Ana Maria Casasanto Peixoto, não poderia deixar a deputada Beatriz Cerqueira de citar uma visita que recentemente ela havia feito na Escola de Formação, onde percebeu as péssimas condições de trabalho de mais de 70, mais de 80 profissionais, especialistas, professores, muitos deles responsáveis, por ocasião da pandemia, pelo plano de estudo tutorado. Quem é que se lembra daquele material organizado, né, pela ex-secretária de Educação, coordenado, né, pela ex-secretária de Educação, Júlia Santana, e que trouxe resultados importantes para Minas Gerais, porque as escolas, de uma forma ou outra, elas, apesar de terem ficado fechadas, os professores receberam o plano de estudo tutorado, assim como os alunos, que puderam ter as suas atividades continuadas, né, pessoal? Porque, afinal de contas, nós tivemos um período muito sério de fechamento das escolas, isso aconteceu no mundo todo, e nós não podemos nos esquecer. Nós estamos falando aí do abandono de museu da educação, que motivou essa audiência, mas nós não podemos esquecer também da dedicação e do trabalho, do esforço contínuo dessas dezenas de profissionais, professores, especialistas, que saíram das escolas através de remoção para essa Escola de Desenvolvimento Profissional, a Escola de Formação, e que hoje podemos dizer que ela praticamente tem um status de superintendência regional de ensino. Não fosse assim, não teria acontecido as remoções para este importante instrumento do Estado de Minas Gerais, esse instrumento público que é a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional e de Educadores. Vocês sabem que nós temos lá os profissionais que participaram, inclusive, dessa audiência. Teve um momento aqui na fala da deputada Beatriz Cerqueira, em que ela lembrou da visita que fez à Escola de Desenvolvimento Profissional e as condições de trabalho que motivou, inclusive, denúncias ao Ministério Público, ao Ouvidoria-Geral do Estado, denúncia de assédio, denúncia relativas às condições de trabalho. Ela comenta até de uma geladeira lá que, por acaso, recebeu o nome da geladeira da deputada Beatriz Cerqueira. Não demonstrou política para isso, né? Preciso confessar para você que muita coisa naquele espaço aconteceu porque nós fomos visitar, né, ao museu e a própria escola de formação, que hoje você é superintendente, né? Não sei se você sabe, mas tem uma geladeira lá que é batizada com meu nome, né? Porque nem geladeira tinha. Nem geladeira tinha. Então, resultado do acolhimento que nós fizemos dos profissionais da escola de formação, da visita técnica que nós também realizamos à escola de formação, né, as condições lá muito inadequadas, tanto é que teve vistoria tanto do Corpo de Bombeiros, não sei se da Defesa Civil, mas teve vistorias, porque tinham condições muito inadequadas, né, situação de assédio, assédio moral e adoecimento vivida, sofrida pelos profissionais da escola, tanto é que hoje existe um procedimento no Ministério Público do Trabalho, né, a respeito. Então, enfim, né, então a gente precisa avançar
né, para que nós tenhamos um processo robusto. Tenho à minha disposição em contribuir, né? Eu assumi publicamente nessa audiência da Escola de Formação, e vou reafirmar com você aqui, a disponibilização, porque lá na Escola de Formação, inclusive, até mobiliário era inadequado, né, para quem fica 4, 8 horas sentado, né? Eu não sei se a Superintendência Regional de Trabalho já esteve lá, mas isso também foi demandado da Superintendência, não me recordo de memória se foi lá por causa de condições de trabalho mesmo. Mas também meu compromisso de que, se houver à disposição da Secretaria, e você, né, como responsável pela Escola de Formação, de iniciarmos algo mais robusto, à disposição também da nossa contribuição enquanto mandato. Não é? Como eu assumi o compromisso com a própria Escola de Formação, e permanece de pé o meu compromisso. Mas, então, para que a gente possa dar sequência, essa é uma agenda muito importante, né? A Liliane fez uma fala, né? Não é um assunto que chama muito a atenção, né? E pode ser que não chame muito a atenção, mas é um assunto muito estratégico, muito importante, porque diz respeito à nossa memória, né? E a tudo que se construiu aqui, e essa importante referência de Minas Gerais que a gente não quer perder, né? E que a gente precisa lutar por esse nosso protagonismo. Então, bom, pessoal, vocês estão ouvindo aí a fala da deputada Beatriz Cerqueira, quando ela comenta sobre a situação dos servidores da unidade escolar da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores. E, para quem não sabe a história, né, com a pandemia de Covid-19 e as aulas suspensas, a Secretaria de Estado de Educação ela buscou meios de levar videoaulas e materiais para os estudantes da rede pública estadual, criando o programa Se Liga na Educação. Nesse período aí, né, de 2021 e 2023, o Estado de Minas Gerais ele se dedicou, na verdade, na Escola de Desenvolvimento Profissional com esses servidores. Criou estratégias aí para que os professores pudessem pedir remoção, mudança de lotação para a Escola de Formação, o que foi muito bom. Eu mesmo posso dizer para vocês que eu perdi uma excelente profissional para a Escola de Formação. Aliás, não foi um, né? Foram pelo menos 3, 4 profissionais que saíram da escola estadual pela qual eu atuo hoje para desenvolver atividades lá na Escola de Formação, uma inclusive que está lá até hoje. Nós tivemos uma colega que voltou recentemente e é isso. Mas ao longo desse percurso, gente, os professores e os especialistas, eles não apenas se dedicaram ao Se Liga na Educação e a elaboração de cadernos, de planejamento e de atividades que foram para toda a rede estadual, mas também atuaram com demandas relacionadas à formação continuada de educadores. No entanto, como esse grupo era vinculado à escola de formação por meio apenas de editais, era uma situação, vamos dizer assim, estável para os servidores. Com a intenção de regularizar isso, foi inserida na Lei Orgânica Estadual uma unidade escolar, apenas para fins de lotação e exercício dos servidores, professores, especialistas na Escola de Formação. E depois da publicação do decreto com o novo organograma da Secretaria, em outubro de 2023, eles operacionalizaram meios de ser realizado o remanejamento de servidores para essa unidade escolar. Então você vê que começou ali com o objetivo de fazer material voluntário para atender a rede estadual, e depois a coisa foi meio que profissionalizando, né? Foi ganhando status de Superintendência Regional de Ensino até chegar ao que está hoje aí. Mas hoje, infelizmente, está meio que no abandono. E é o que o canal de educação vai mostrar para vocês aí. E que, obviamente, né, chamou a atenção da deputada Beatriz Cerqueira, e assim nós tivemos essa audiência, inclusive com denúncia do Ministério Público do Trabalho na Ouvidoria Geral do Estado, e essas apurações acontecem até hoje. Esse foi um modo, né, gente, de criar um grupo fixo de formadores, cumprindo a exigência da legislação federal, que define a formação continuada de educadores de forma contínua, sem, no entanto, ser preciso criar o cargo específico da carreira de formador e fazer concurso público para o seu preenchimento. Com a criação da unidade escolar, os servidores da própria rede pública em cargos de professor e especialista, eles puderam compor equipe e sem sair das carreiras de magistério, tá? Isso que é bacana, porque eu mesmo tive lá na escola pelo menos 1, 2, 3 profissionais que saíram
para ir para a escola de desenvolvimento profissional. Esses profissionais, eles deixaram seus cargos e foram substituídos por outros. Aliás, substituídos não. Eles foram transferidos para lá e o que gerou um cargo vago, tá, pessoal? Depois, mais tarde, foi servidor efetivo. Então, eles, na verdade, perderam os cargos de origem, porque eles foram lotados lá na Escola de Desenvolvimento Profissional. Isso é muito importante, eles foram para lá, eles foram removidos para lá e passaram a fazer, terem os seus exercícios lá e sua lotação lá na Escola de Desenvolvimento Profissional. Você vê que a coisa realmente estava tomando um ar assim de muita seriedade. E isso, obviamente, né, que motivou muitos profissionais a atuarem na escola de formação, porque de fato estava funcionando muito bem. A coisa estava andando, era um clima muito bom. Eu lembro que eu escutei uma servidora comentando logo na inicial, né, na audiência pública, falando do sonho, que era começar ali, produzindo material, com um ambiente bom, agradável, e que mais à frente se transformou num verdadeiro inferno. Os remanejamentos para compor essa equipe, gente, ocorreram quase todos em janeiro, tá? Então, assim, do jeito que acontece remoção mesmo. Em janeiro, com alguns remanejamentos posteriores, em maio e julho de 2024. Vocês estão vendo que a coisa foi tomando força, andou muito bem, isso é muito bacana. Agora, para continuar explicando isso para vocês, eu quero que vocês acompanhem aqui, porque o vídeo, gente, ele tem o objetivo de chamar atenção para a situação dos profissionais que hoje atuam na Escola de Desenvolvimento Profissional. Apesar da relevância de todo esse processo de criação da unidade escolar e a economia significativa para o Estado, né? A não precisar, por exemplo, criar um novo cargo, fazer concurso para seu preenchimento, ofertar salários atrativos para ter um grupo com maior expertise, parece ter havido uma mudança de planos por parte da Secretaria de Estado de Educação e a fala passou a ser que a equipe não era mais necessária, ou que era muita gente, que poderia haver redução no grupo, enfim. Você está vendo como é que as coisas vão acontecendo assim nas beiradas? Como são servidores efetivos em lotação, a ação que foi implementada foi o quê? Deteriorar as condições de trabalho para forçar os servidores a desistirem de sua lotação. Engraçado que me faz lembrar o que andou acontecendo por parte de deputados estaduais denunciando, por exemplo, a situação da Copasa e da CEMIG. Você vai deteriorando para criar uma imagem de que a coisa não funciona e depois você privatiza isso aí. Então é mais ou menos o que está dizendo o texto aqui. É claro que nós estamos falando, não é de empresa, nós estamos falando de gente, de pessoas, de profissionais que estão atuando ali. A gestão da escola de formação, ela passou as mãos aí de uma servidora, que eu não vou citar o nome, porque estava lá não poderia até citar, porque ela estava lá na audiência na Assembleia Legislativa. Ao que parece, né, gente, houve denúncias de assédio moral. Não posso afirmar que aconteceu, mas ao que parece, tudo indica, está sendo apurado pela Ouvidoria Geral do Estado, pelo Ministério Público do Trabalho. É preciso deixar claro isso, tá? A própria deputada Beatriz Cerqueira esteve lá. E essas falas foram ditas lá na audiência. E aí teve essa situação de assédio, né, que eles estão apurando em relação à equipe, além de profunda desorganização com o programa, né, gente, com esse cronograma de demandas. Isso torna o trabalho extremamente exaustivo no segundo semestre de 2024. Então é praticamente a história que eu estou contando do que andou acontecendo por aí. A equipe, gente, ela já estava finalizando o ano, sem respostas sobre 2025. Isso porque eu não estou falando sobre pagamento, que ficaram sem pagamento. Eu não estou falando sobre a perda de extensão de aulas, porque eles tiveram. Ah, mas eles não são professores. São professores, sim. Eles estão lá como professores, como especialistas. Então, isso aí motivou a questão do auxílio também, que foi outra demanda que depois, ao que parece, foi resolvido. Mas a situação deles é extremamente delicada, tá, pessoal? É difícil, né, pensar como que eles estão vivendo lá hoje. Tem muita gente muito desmotivada, querendo sair. Já teve servidor que já pediu remoção, voltou para as escolas. Alguns até voltaram para... Eu tive uma servidora que voltou para a sua escola. Não de origem, mas ela voltou para uma escola que ela atuava até então. Né? Então, assim, ela conseguiu a remoção. Mas havia até a garantia de que os servidores poderiam retornar para suas escolas de origem, o que é um absurdo, porque isso aí fere até legislação, porque tem todo o procedimento de movimentação de pessoal. Lamentável o que aconteceu, isso eu estou falando porque eu escutei a audiência, né?
questão do horário de trabalho, concessão de RJ, ameaças ao direito à ajuda de custo, e teve que ouvir no dia 23/12 de 2024, que estavam, a partir daquele momento, sendo consideradas PEB fora da docência, consideradas como ajustamento funcional, além de não ter direito ao teletrabalho e de ser retirado do AEC dos regentes de turma. Essa história eu já contei para vocês. Vamos seguir com o vídeo aqui, porque é muita informação para passar para vocês. Naquele período, gente, os servidores em cargos de PEB, eles já estavam solicitando que não deveriam ter o teletrabalho, e sim o extra-classe, o que seria adequado perante a legislação. No entanto, foi definido que não haveria teletrabalho, muito menos extra-classe, e todos os servidores trabalhariam em cada cargo 4 horas e 48, igual ajustamento, tá, gente? Presenciais por dia ou igual especialista. O que resultou nos servidores com 2 cargos trabalhando 9 horas e 36 minutos, tá? De segunda a sexta-feira, totalizando a inconstitucional jornada semanal de 48 horas relógio. São coisas que acontecem aí, tá, gente? Está sendo apurado também, inclusive, pelo Ministério Público do Trabalho. Mas os servidores não pediram remoção e se mantiveram firmes, ajuizaram uma ação e buscaram pela Comissão de Educação na Assembleia Legislativa. O canal de Educação, inclusive, acompanhou. Ao procurar pela deputada Beatriz Cerqueira, o grupo da Comissão de Representantes dos Servidores da Unidade Escolar da Escola de Formação foi duramente criticado pela própria unidade, né? Pela gestora aí, e pela subsecretária de Educação, e alegavam aí que tudo que estava sendo implementado era um cuidado com suas carreiras e seus direitos previdenciários. A Comissão de Representantes mostrou a solução para a Secretaria de Estado de Educação, ou seja, era necessário criar uma normativa interna na Escola de Formação, incluindo colocar todos os detalhes sobre o cumprimento de jornada nessa normativa, que poderia ser uma resolução publicada. Eles foram convidados a escrever a prévia, seria aí um pequeno esboço, né, do que seria essa resolução, e fizeram. Mantiveram diálogo diretamente com a subsecretária e por algumas semanas, até que a secretaria publicou uma nota técnica cheia de erros e completamente desvinculada da legislação. Isso, inclusive, foi dito pela deputada Beatriz Cerqueira, colocando em risco a carreira dos servidores, o que levou novamente a buscar apoio na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E essa audiência aconteceu no dia 16 de maio, no fevereiro, março, abril, maio, isso, 16 de maio de 2025. Nessa audiência, gente, além de expor toda a situação das ilegalidades impostas aos servidores pela Secretaria, foi imposta, vamos dizer assim, não imposta, mas foi exposta mesmo, né? Essa situação de assédio. Eu estava lá, eu estive acompanhando online e eu percebi tudo isso. Tanto é que eu fiz um vídeo em seguida, comentando e fazendo um resumo da situação da Escola de Desenvolvimento Profissional e, claro, nessa audiência importante. Como encaminhamentos nessa audiência, a Comissão de Educação solicitou que retornassem os cumprimentos das jornadas com extraclasse, servidores regentes de turma tivessem direito a EC e que fossem retratadas as situações de assédio aí. Isso foi bem deliberado lá, inclusive lá decidiu-se pela visita técnica da deputada Beatriz Cerqueira lá na Assembleia, tá, gente? Ela falou que ia visitar a Escola de Formação, que de fato aconteceu também. Você pode acompanhar no site da LMG, você tem lá a visita da deputada Beatriz Cerqueira, tem imagens, tem fotos, tudo que eu estou falando aqui a gente prova, tá, gente? Tem nada que o canal da Educação está mostrando aqui que não aconteceu. E eu não estou me referindo a assédio, tá, gente? Isso eu não tenho como provar, mas eu tenho como dizer para vocês e provar que esses temas foram discutidos lá na Assembleia Legislativa, o que motivou denúncias, né, na Ouvidoria Geral do Estado, ações judiciais, é importante, inclusive coletivas, né, contra essa situação, tá, gente? Isso é grave. Inclusive falas da deputada Beatriz Cerqueira no tocante a essa questão do assédio moral. As situações funcionais elas não foram resolvidas. Eu estou falando aí no momento aí pós-audiência, mantendo-se as jornadas sem direito ao extraclasse até o presente momento, tá, gente? O teletrabalho foi mantido porque não cabem todos os servidores juntos no prédio, aí é uma questão mesmo de infraestrutura. Após a audiência, a comissão
a Comissão de Educação pediu afastamento, né, da gestão anterior, até que as denúncias fossem averiguadas, mas ela foi seguindo na função e apresentou até um aumento de comportamento em questão de assédio nas semanas seguintes, chegando ao ponto do coordenador que trabalhava diretamente com ela pedisse exoneração da função por não dar conta mais das situações humilhantes e descabidas que vivenciou. Por fim, gente, a deputada Beatriz Cerqueira, ela apresentou a situação à LMG, foi votado um requerimento pedindo um afastamento da gestora. Ela foi comunicada que seria afastada, só que, ao que parece, viajou para os Estados Unidos, foi convidada para a secretaria, como representantes, antes da exoneração ser publicada, tá, gente? Atualmente, as condutas de assédio estão sendo investigadas pelo Ministério Público do Trabalho, como eu mesmo disse, e pela Ouvidoria Geral do Estado, enquanto a ex-gestora segue aí, ao que parece, trabalhando na Hortense, né, que é uma empresa que presta serviço em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, trabalhando com o projeto socioemocional da rede, né, pessoal? Mas, enfim, segue o texto aqui com vocês. No momento, os servidores, eles continuam trabalhando em jornadas ilegais, ao que parece. A Secretaria de Estado de Educação alega que a unidade escolar é irregular, mesmo estando prevista na própria lei orgânica estadual. O material produzido por nós está sendo descaradamente substituído por materiais de empresas terceirizadas, materiais que são inferiores, nitidamente elaborados por inteligência artificial. Após a exoneração da gestora, eles passaram 2 meses sem nenhum gestor, não havia alguém como interino, não tinham acompanhamento nenhum, exceto por mínimo contato da assessoria do gabinete da Secretaria de Estado de Educação com servidores administrativos da escola de formação. E aí, gente, falando da situação atual, eles têm agora um superintendente, não tem acesso ainda a ele, tem 2 semanas aí, parece que começou agora, né? Ok, ele fez uma reunião com todo o grupo e segue evitando o contato direto com os servidores, porque a situação realmente é bastante delicada, né? As falas que mais têm se ouvido é que a situação dos servidores lá dos 72, tá? Eu falei 67, 72 servidores, gente. Ela é extremamente delicada. E eles têm ouvido lá que a situação deles lá na escola de formação é irregular e que será feita aí uma alteração que anunciarão nos próximos dias. Segundo fontes, aí fala, né? Talvez do órgão central, não sei. Ao que parece, a intenção é desfazer a unidade escolar na qual eles estão lotados e retornar todos esses servidores para as escolas. Desconstruirão o importante marco para a formação continuada de educadores na rede. E aí, gente, eu faço algumas perguntas. Será um plano para garantir mais parcerias privadas no próximo ano, gente? Afinal, se os 72 servidores da unidade escolar não mais existirem como formadores da rede, justifica-se a contratação de muitos servidores colocando o Fundeb nas mãos do setor privado? É o que a gente fica pensando aqui e discutindo. Estou trazendo essas informações para vocês, porque afinal de contas, gente, é ou não é séria a situação desses servidores aí? Muito bom o que eu trouxe aqui, esse material para vocês. Continua aí a audiência na Assembleia Legislativa e vou aqui, gente, deixar o espaço aberto para vocês poderem falar. O canal de educação, em nenhum momento, ele está, vamos dizer assim, ponderando no sentido, na verdade, o canal de educação está ponderando no sentido de que haja diálogo, que se chegue a um acordo em relação à Escola de Desenvolvimento Profissional, que ela é importante. Nós temos que tomar conta desses 72 servidores que se dedicaram na época da pandemia para a construção dos planos de tutorado, para o Se Liga na Educação, para aulas na TV Minas. Nós tivemos aulas na TV Minas que acontecem, eu não sei se acontece ainda hoje, mas eu não tenho assistido ainda essas aulas, mas o que parece continuam acontecendo na rede, estão todas gravadas no Estúdio Educação, estão lá, que é o canal importante da Secretaria de Educação. E, gente, nós temos que valorizar esses trabalhadores, não é fechar as portas lá, sabe? É dar atenção para eles, porque, de fato, eles estão passando por uma situação muito, muito delicada. É lamentável, né, que a Secretaria de Educação até agora não conversou com os profissionais que estão na Escola de Desenvolvimento Profissional.
Então, esses boatos aí, em relação vai fechar, não vai, precisa de acompanhamento. E eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através da deputada Beatriz Cerqueira, estão todos atentos para que essa solução ela chegue imediatamente para os profissionais de ensino, que estão lá, gente. Estão lá trabalhando, estão lá se dedicando, não tem ninguém ali fazendo papelzinho, certo? Eles estão realmente muito empenhados no compromisso de trazer informação, conhecimento, muito material bom para a rede estadual de ensino. Deixo o canal aberto para todos vocês. Vou ficando por aqui enquanto a gente ouve aí a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe. Com meu questionamento, a atuação resiliente do servidor Mário Jardim, que tem feito um trabalho heróico na preservação desse patrimônio. Inclusive, Mário, você vai ser convidado a voltar a esta comissão, que reconhecidamente por todos você faz um trabalho fenomenal, fundamental, e você será homenageado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu vou propor esse requerimento assim que a comissão aprovar. Nós vamos agendar um pouco mais para o final do ano, porque no final do ano a gente precisa de memórias positivas, memórias.